Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 2 de abril de 2025. Desculpem, 2 de abril de 2025. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Hoje é uma quarta-feira. E como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, rogando que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, aqui estamos, agradecidos por mais esta oportunidade de nos encontrarmos, né? Com a nossa tela aqui, nos fazendo lembrar do saudoso Chico Xavier. Dia 2 de abril, comemoramos o aniversário de Chico Xavier. Muito devemos a esse médium que, com seu trabalho, trouxe tantas e tantas informações, né, geradas pela espiritualidade e que nos auxiliam sobremaneira na condução das nossas vidas, dos nossos trabalhos. Portanto, fica aqui o nosso preito de agradecimento a esse querido irmão, que muito se dedicou à causa espírita. Então, meus irmãos, nós vamos então nos preparar para as nossas atividades com a leitura de uma página. Antes quero lembrar a todos, né, farei isso sempre que possível, né, que dia 28 de abril teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária para aprovação das contas do SEASA, que será numa segunda-feira. A primeira convocação é às 18h30, a segunda e última convocação às 19h, né, e teremos a nossa sessão normalmente às 20 horas. Né? Então, dia 28 de abril. Então, meus irmãos, eu vou ler uma página dessa obra que eu tenho citado tanto, que eu recomendo que todos que estão envolvidos com a área mediúnica leiam, né, de Emmanuel para os Médios, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Um livro todo é constituído de mensagens de Emmanuel, e que Luiz Gonzaga Pinheiro, ao final, faz um breve comentário sobre essas mensagens, e todas elas tendo como pano de fundo a mediunidade, o trabalho mediúnico. Então, o capítulo que eu vou ler é o capítulo 47. Quem são os médiuns em sua generalidade? Os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São espíritos que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. São espíritos arrependidos que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com os sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insônia. Esse texto foi extraído do livro Emmanuel, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Médiuns não são pessoas santificadas, nem acariciadas pelos anjos do saber. São como nós, os que caem, mas prestamente se levantam e pedem força, ânimo e coragem a Deus para permanecerem de pé. Quando alguém chega ao centro espírita, perguntando se há um meio para sustar a mediunidade, pois não a pediu, lembro da resposta de Emmanuel, pois a tenho engatilhada na memória. É verdade, não pediu, implorou, rogou, suplicou aos mentores uma oportunidade para pagar seus débitos. Então, tenhamos essa mensagem de Emmanuel, essas considerações de Luiz Gonzaga, presentes sempre
na nossa memória, né? Então, agora, meus irmãos, com a nossa ambiência preparada, vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão, nosso querido irmão José Soares, que vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, que em junho, né, nós teremos concluído, se Deus quiser. Por favor, meu irmão. Eu esqueci de... Isso aqui é... Só vou usar o livro mesmo. Eu quero pegar água, eu estou com uma sede. Essa parte, eu sou apaixonado por esse texto que você leu, eu não conhecia o livro, mas esse texto é lá do livro Emanuel. Esse livro é maravilhoso. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados que aqui se encontram. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos ouvindo de casa. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de um profundo agradecimento a Deus, a Jesus, a nossa tão amada doutrina espírita, que nos envolve e que nos reúne hoje em torno do estudo do Livro dos Médiuns. A nossa eterna gratidão à direção espiritual da casa, que tão cuidadosa, tão zelosa, já nos aguarda com um ambiente tão acolhedor. Nós vamos tratar hoje, e hoje com uma responsabilidade muito maior, por ser o aniversário do nosso querido Chico Xavier, esse homem chamado amor, esse espírito que nos deu tanto de si, um segundo Allan Kardec, e através da sua mediunidade, ele nos trouxe o ensinamento, o prolongamento daquelas lições que o senhor Allan Kardec nos ofereceu. Nesse capítulo 27, que é o das contradições e das mistificações, a gente precisa analisar com muito cuidado para não haver preconceito no sentido de que a minha casa espírita é melhor que a do outro. Então, nós aprendemos com Allan Kardec que os grupamentos se formam de acordo com os médiuns que estão ali para prestar o serviço. E médium não é igual um ao outro. Médium é que nem impressão digital, não tem um igual ao outro. Então, as casas espíritas, as pessoas dizem assim, a gente assiste uma missa no Rio de Janeiro, no Amazonas, na França, na África, a metodologia é a mesma. A gente vai aos centros espíritas, a gente vê maneiras diferenciadas de trabalhar. É verdade. Isso não é contradição. Cada casa espírita tem uma tarefa e ela trabalha com o material que ela tem. Dona Ivone do Amaral Pereira, espírito, através do médium Vanderlei, ela escreve um livro chamado Ivone Entre Nós, que é o livro vermelho da capa, cheio de margaridas. Atualmente só tem na estante virtual. Dona Ivone diz que a função principal da casa espírita é a divulgação do Evangelho de Jesus. Que o dia que a gente não tiver um médium para dar passe, mas se a gente fizer a divulgação do Evangelho, a casa está cumprindo a sua tarefa. Claro que não vai ter encarnado, porque não tem passe, eles não vão querer vir.
mas nós estaremos cumprindo o nosso trabalho. Então, determinadas casas espíritas, elas têm a tarefa principal na orientação através dos receituários do plano espiritual. Outras, a divulgação doutrinária. Outras, o trabalho da desobsessão. Isso porque o agrupamento, se a gente for ver o agrupamento de médios que tem ali, eles se prestam para esse tipo de trabalho. Porque a uniformidade doutrinária era diferente da metodologia utilizada. A gente não pode deixar de estudar a codificação. Não pode, no mínimo, deixar de ter uma reunião pública falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e outra sobre o Livro dos Espíritos. Algumas casas, por questão de espaço, de tempo, de grupo mediúnico, faz meia hora de um estudo, meia hora de outro, que também é muito válido. Então, a gente não pode fazer comparação de uma casa espírita para outra. Senão a gente cai naquela, fora do espiritismo não há salvação, fora da minha casa espírita não há salvação. Não foi isso que a gente aprendeu, fora da caridade. Então, os adversários do espiritismo, eles não vão deixar de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo. Nós estamos de acordo, sim, mas você não pode implantar a metodologia da sua casa espírita na casa espírita do outro. Eu vivenciei uma situação, logo que eu cheguei no Leon Denis, eu fui convidado a fazer um estudo numa casa espírita, estava um calor violento, e o assunto era o duelo. Aí eu disse para o presidente da casa, se o senhor não se importar, eu vou ficar ali fora, porque eu sinto muito calor. Quando estiver perto do horário da reunião, eu entro. Ele disse perfeitamente. Mas ele cismou de conversar comigo. E conversar para falar mal do altivo, para falar mal da casa que eu estava vindo. O que é uma descortesia, uma deselegância. Você vai receber um convidado, vai falar mal da casa onde ele vem. Eu disse, meu Deus, eu vou falar sobre duelo. Ou eu duelo com esse homem e vou embora, ou eu fico quieto aqui e vou falar na hora certa. Aí insisti com ele, eu vou ficar lá fora. O ventinho lá fora está muito agradável. Ele entendeu que não estava sendo simpático. Na hora eu entrei, fiz o estudo. Eu fiquei tão indignado que eu tinha que ir depois para o Leon Denis trabalhar. Eu pedi uma conversa especial com o altivo. Ele virou-se para mim e disse assim, eu quero saber como é que o médium da casa de Leon Denis se comportou. Fulano é assim, ele fala mal de A, de B, de C. Eu já estou acostumado há mais de 30 anos. Então você não precisa me falar sobre fulano. Eu quero saber como você se comportou. Aí eu falei, ele disse, então, está crescendo, está ficando um rapazinho. Era isso que eu esperava de você. Se você não quiser voltar mais lá, você não volta. Quando ele chamar, você dá uma desculpa qualquer. Se você não souber a desculpa, você diz que tem uma tarefa aqui nesse horário. Quantos horários ele apresentar? Não tem muitos, só tem um ou dois, você encaixa uma tarefa. Parece que o homem, ele era médium, ele entendeu, não me chamou mais, eu dei graças a Deus. E altivo disse, você foi lá de visita, então você não vai levar o Leon Denis para lá, nem vai trazer o centro dele para cá. Foi, fez o seu trabalho, acabou, ponto final. Se você gostou, se você não gostou, não tem problema nenhum, você vai trabalhar lá com ele? Não, então deixa ele do jeito dele. E assim a gente tem que fazer. A gente que trabalha na divulgação, só quando a gente é convidado a dar uma opinião, e com muito tato a gente dá. Normalmente a gente chega, senta, aguarda o dirigente chamar e vai para a mesa. Eu nunca vou antes que a direção se coloque.
a não ser uma casa ou outra que nos abre algumas exceções. Fora disso, a gente aguarda, faz o nosso trabalho. Algumas casas a gente vai uma vez por ano, outras nem vai mais. Até porque a gente também, às vezes, não agrada pelo modo de se colocar. Então, só o estudo sério e aprofundado pode reduzir esses agrupamentos, porque provém de espíritos e dos homens. A gente tem que ter isso em mente. Cada casa espírita tem o seu perfil. Eu vou visitar a casa espírita X, aí eu quero trazer esse trabalho para minha casa. Tem médium com aptidão especial para aquela tarefa? Tem espaço? Tem dia? O agrupamento que eu tenho é de tantos médiuns. Será que eles vão dispor de mais um dia? As pessoas têm família, têm vida profissional, tem a questão financeira, muitas vezes não pode pagar mais de uma passagem, mais de uma vez na semana. Quantas vezes junta todas as atividades num dia para poder facilitar a vida? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é porque eu vi lá na casa do outro que eu vou querer implantar na minha casa. Pode passar. Então, não existe contradição. Existe metodologia diferenciada. O objetivo é sempre o mesmo. Divulgação. As contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas. Está lá no item 36, na questão dos sistemas. Kardec apresenta uma série de sistemas, vai dos itens 36 a 51, então são os 15 sistemas. E vamos dar uma olhadinha rápida lá no 36, porque a gente não sabe de cor. Então, depois vocês consultam em casa, eu só vou dar uma passada rápida. O que é que diz o item 36? Quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, ou melhor dizendo, quando se renovaram, porque ele está lembrando que eles sempre existiram. Despertaram a dúvida, cada um interpretou a sua maneira, criaram vários sistemas, os adversários do espiritismo jogaram pedras na gente, e foi necessário um estudo muito aprofundado. Já no início da obra, o senhor Allan Kardec vem falando na questão da diversidade. Nós trabalhamos com espíritos, nós somos diversos, nós somos plural. A gente não pode esquecer disso. Não existe um médium igual ao outro, porque não tem um espírito igual ao outro. E nós levamos para a mediunidade as nossas características. À medida que a gente vai evoluindo e vai tomando consciência dessa faculdade, a gente vai se afastando mais para deixar o processo mediúnico fluir. Lembrando que com determinadas entidades sofredoras, num trabalho como esse de hoje, a gente tem que se impor como médium, para que o espírito não faça arruaça, bagunça e venha ferir os princípios normativos da casa que é de Jesus. Mas a gente vai ficando mais à vontade com a mediunidade, a gente vai se senhoreando mais, a gente se sente mais assim com um pertencimento e ajuda melhor até o espírito, porque a tarefa de ajudar esses espíritos que vêm no socorro espiritual, olha o que o nome diz, socorro espiritual, é de equipe. Não é o trabalho, o médium que acha que o trabalho é todo do esclarecedor, ele está fora da casinha 200%. O trabalho é de equipe. Eu tenho que passar para o dirigente, para o
dialogador uma ideia, tenho que me calar para o espírito poder ouvir. Se ele for provocar um diálogo, eu tenho que saber a hora que eu entro, a hora que eu me calo, senão o trabalho não acaba. Da meia-noite, o espírito está aí ainda, já não tem mais espírito. Já está o médium repetitivo, num desgaste desnecessário. A gente não vem para um trabalho como esse para se desgastar nem para se confrontar. A gente vem para ajudar. Dr. Erma sempre diz, cuidado para você não me dar mais trabalho que o espírito desencarnado. Ele não sabe de muita coisa que você já sabe. Então, tenha postura na hora do trabalho. Coloque-se como um médium educado na hora que você for fazer a transmissão da dor daquele espírito. Respeite a dor dele, mas se imponha como aquele que está fazendo a transmissão. Pode passar. A 299, que vai vir agora, ela é praticamente o resumo daquilo que nós queremos dizer nessa noite. Para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar se identificado com a natureza do mundo invisível. A gente estudou a identidade dos espíritos para isso, que é um dos capítulos mais difíceis da obra, porque esse processo de identificação ele é muito delicado. Mas a gente não vem fazer esse trabalho de socorro espiritual para ficar identificando o espírito. A gente vem para ajudá-los, para ser um intermediário, para que esse espírito possa, na recepção, que é o primeiro momento, ele já passou por uma triagem pela direção espiritual da casa, a direção já fez ajuste aos seus médios, por isso o médio deve evitar faltar a esse trabalho, porque ele já está, a espiritualidade já conta com ele. Nós não somos assim um material muito de primeira qualidade. Começa por aí. Os grupos já não são muito grandes. Então, os espíritos, quando trazem aquele espírito sofredor para a gente dar voz a ele, já foi feito um ajuste e muitas vezes o espírito está repelindo, porque ele é inimigo da doutrina espírita, ele é inimigo do Cristo, ele se sente numa facção contrária. Ele já se sente num ambiente hostil, que não é o dele, e nós estamos no nosso ambiente que a gente conhece. Então, se a gente falta, a gente quebra, porque a espiritualidade não trabalha com improviso. O espírito que o médium A ia receber, põe no B, fulano recebe, não é assim. Tem toda uma estrutura. Quando a direção chama o endereço e a gente recebe o espírito imediatamente, para isso acontecer, já houve um preparo enorme. Então, não é um passe de mágica. Esse médium tem aptidão especial para isso. Existe uma direção espiritual, existe um suporte fluídico para esse médium, uma cobertura em torno. Por isso que a gente não vai fazer isso na casa da gente. Na época da pandemia, uns tolos levantaram a ideia que nós poderíamos fazer sessão mediúnica em casa. E através do computador, o dialogador falaria com o espírito. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma falta total, uma incoerência total. A casa da gente que não tem um preparo, um telefone toca, o interfone toca, o cachorro late, o cachorro da vizinha pode latir ao lado do centro também. Trabalhar na desobsessão do Leon Denis é um desafio, porque passa o carro de som, o lixeiro passa no início da noite, aquela gritaria toda, o trem passa e faz eco dentro das salas, e você tem que vencer tudo isso. Os aviões ainda passam baixinho, porque eles vão fazer o pouso ali no Campo dos Afonsos, a rota é ali. Se levantou, passa bem em cima do nosso telhado, está descendo, a mesma coisa.
você tem que driblar tudo isso, sem perder a concentração. E o pipoqueiro toca o sino, o homem que vende o ovo resolve passar naquela hora, ainda tem 2 escolas com adolescentes simpáticos gritando, e é o que tem. Vai mudar a casa de lugar? Não tem. E se a gente fosse reclamar, o doutor Herman dizia, é o que tem. Seja médium, coloque-se que isso tudo passa. Vocês não vivem no mundo, tem que ter a escola, tem que ter o homem que vai entregar. Problema de vocês. Nessa hora você não é dono de casa, não é marido, você é o trabalhador de Jesus. Dá seu jeito. É o que ele dizia para a gente. Dê o seu jeito. Você não é médium? Pronto. Simples assim. Então, está até marcado. Supor-lhes igual apreciação das coisas, for imaginá-los todos no mesmo nível. Não é assim. Pensar que todos devam ver com justeza, for admitir que todos já chegaram à perfeição. Nós estamos longe de. O que não é exato não pode ser, desde que se considere que eles não são mais do que a humanidade despida do envoltório corporal. Nós ainda não entramos em mistificação. Ele está falando aqui de espírito. Quem é o espírito? São os homens que viveram até horas atrás. Quem desencarnou há 1 hora atrás já é espírito. Mas há 2 horas atrás ainda era um encarnado, mesmo agonizando no CTI. Então, ninguém muda de um momento para outro. Espíritos que desencarnaram recentemente, eles são muito difíceis de ser atendidos, porque eles são muito presos a situações e muitas vezes a direção encarnada nem tem autorização de dizer esse corpo não é seu, porque não é a hora. Ele recebe o choque fluídico do médium e leva isso no perispírito dele. Talvez dizer para eles, esse espírito, esse corpo não é seu, pode ser um choque muito violento. Assim como dizer, essa dor não existe mais. Não é fake, não. Ela é real. Ele está vivenciando aquela dor. Não deveria, mas ainda está. E essa dor tem que ser respeitada. A gente não lida com fake. A gente lida com almas humanas sofridas. E aquele espírito poderia ser meu pai, minha mãe, meu filho, ou poderia ser eu mesmo. Já imaginamos a gente ter que voltar, vir num médium e não encontrar receptividade, encontrar um dirigente hostil? Vai ser complicado. E se ele tiver uma percepção muito grande, ele disser, você também estudava isso, você não precisava estar aqui. Vai rasgar, vai fazer cirurgia sem anestesia, vai rasgar o abdômen sem anestésico. Não é? A internet, o YouTube acabou com a minha alegria, porque eu dizia assim, se eu precisar vir numa mesa mediúnica, Rio de Janeiro eu não quero, Rio de Janeiro, Baixada, esses centros que eu sou conhecido, eu não quero. Hoje em dia não tem mais alternativa. Você chega no centro, tem um bom médium vidente. Esse cara aqui era aquele do YouTube, do centro lá do Rio de Janeiro. Está aqui na mesa de desobsessão. Não tem mais saída. O YouTube acabou com a nossa alegria, não dá mais para se esconder. A gente está brincando, mas é sério. Não é verdade? Era aquele médium do YouTube lá do Rio de Janeiro. E veio aqui nesses confins do mundo tentando se esconder. Pronto, acabou, já matou. A gente só não desencarna de novo porque não dá. Passa para 300, se alguém quiser fazer alguma colocação. Dionísio quer que fale alguma coisa. Hein? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o tema? Porque a mistificação
ela tem duas vertentes. Ela pode ser do espírito, que muitas vezes tenta se passar por alguém que ele não foi. Mas também tem a mistificação do médium, que é diferente do animismo. O animismo é uma questão da ânima, do espírito do médium. À medida que a gente vai progredindo na mediunidade, para isso tem que estudar, a gente vai ficando mais espírito e menos médium na transmissão e no controle. Mais médium do que espírito. Porque o mistificador é aquele que mente, que engana. Num grupo sério, fica muito mais fácil, algum médium vai perceber. O espírito desencarnado, num trabalho como esse, mistificar é até aceitável. Muitas vezes a sua dor é tamanha que, para ocultar a sua dor, para tirar o foco de si, ele cria artimanhas. Agora, o médium mistificar, inventar coisas que ele não está sentindo, é muito mais autêntico e verdadeiro dizer: eu não estou sentindo nada. O espírito não está passando ideia. O diretor vai fazer uma prece, vai envolver aquele espírito, talvez não seja o momento dele dar comunicação aquele dia. Mas pelo menos a gente sai com a consciência tranquila. Eu vivenciei isso uma vez com uma diretora de trabalho, não no Leon Denis. Eu disse: se você quiser que eu invente, eu invento. Ela toca de me dar passo no coronário. Eu disse: você vai gastar o fluido todo, não tem espírito aqui? Eu não vou receber nada. Agora, se você quiser, estiver insistindo muito para satisfazer seu ego, eu invento alguma coisa. Quer que eu diga o quê? E ela se convenceu, não tinha nada. E ela toca de dar passo. Eu disse: você vai gastar, vai ficar fina, vai gastar o fluido todo e eu não tenho espírito para receber. Mas fui para minha casa com a consciência tranquila. Não tinha espírito, eu ia dizer o quê para ela? E ela cismando que tinha. Eu digo: então recebe você. Ah, eu não sou médium de corporação. Eu digo: então, por mim não vem, vê se tem outro médium aí sentindo. Não aceitamos com igual confiança o ensinamento de todos os homens. Do mesmo modo, se deve proceder com os espíritos. Não acrediteis em todos os espíritos. Capítulo 21 do Evangelho. Escala espírita do Livro dos Espíritos. Há coisas, portanto, sobre as quais será inútil interrogar os espíritos, ou porque lhes seja defeso revelá-las, ou porque eles próprios a ignoram, e a cujo respeito apenas podem expender suas opiniões pessoais. Isso é muito sério. Esses espíritos, que são nossos guias, diretores, com todo o respeito que eles nos merecem, não são entidades elevadíssimas, até porque nós não temos padrão mental, moral, para receber um Bezerra de Menezes. Eu tenho um amigo lá no Leon Denis que ele faz esse tipo de trabalho que eu faço. Ele diz sempre: se o Edson receber Dr. Bezerra de Menezes, vocês podem dizer é fake. Joga ali na praça, que tem a praça na frente do Leon Denis, e apedreja. Esse onde que eu vou receber Dr. Bezerra de Menezes? Que moral eu tenho? Não tenho nem fluido para sintonizar um espírito desse. Ponto. Os espíritos não sabem tudo, e tem coisas que eles sabem, não podem revelar. São segredos da nossa encarnação, da nossa intimidade. O médium, por sua vez, por uma questão de pudor, se sente muitas vezes constrangido, não passa a mensagem de jeito nenhum. Então, a gente tem que saber, nós estudamos recentemente o capítulo das perguntas. Tem perguntas antipáticas aos espíritos. Se nós pegarmos um espírito sério, ele vai dizer: meu filho, eu não sei isso. Eu não posso responder a algo que eu não sei. Por outro lado, tem espíritos mistificadores, brincalhões, que vão dizer aquilo que nós queremos ouvir. Tem uma outra situação.
A gente às vezes pergunta para o espírito: quem é esse espírito aqui, meu filho? Ele nunca viu aquele espírito, como é que ele vai saber? Quando a gente pede uma orientação espiritual, o espírito que vai responder convoca o nosso guia primeiro. Seu pupilo está pedindo uma orientação espiritual. Posso responder? Está na alçada dele saber? O que é que você me diz sobre ele? Não é assim. Fulano, o espírito tal, esse aqui é meu filho, quem é esse espírito? Se ele for sério, ele vai dizer: eu não sei, nunca vi esse espírito. Se ele for um brincalhão, ele diz: foi aquele rei, de lá não sei aonde, que a gente adora isso, né? Algo assim do poder político. Foi um rei do ano tal, e você foi a vassala que envenenou ele, aí você fica se sentindo: meu Deus, eu já estive ali. É porque nós todos tivemos daqueles reinados, mesmo que tenha sido vassalo, né? Não entramos nos anais da história. De acordo com a sociedade da época, o nível de emprego pequeno, a gente tinha que trabalhar mesmo nos palácios, servir aos reis. Agora, daí dizer que fez parte do reinado, plebe sempre foi plebe e nobreza sempre foi nobreza. Isso aí... porque eu tenho um título de nobreza em encarnações passadas. De repente foi lá o vassalo do rei, foi empregado que brilhava as botas do rei e achou que era do reinado, né? Ficou assim, recebeu 2 moedas de herança e se achou. Vamos para 301. 301, Kardec vai fazer perguntas ao Espírito São Luís. Então, comunicando-se em 2 centros diferentes, pode um espírito dar-lhe sobre o mesmo ponto respostas contraditórias? Vai depender das ideias, vai depender dos objetivos. Ele vai falar de um tema e vai falar de outro. Eu vivenciei uma situação dessas na década de 80. Uma amiga muito querida morava aqui na rua Filgueiras Lima, 2 ruas depois daqui. Ela desencarnou aos 36 anos de idade, infartou. Eu sou amigo dos sobrinhos dela, era um casal de irmãos, ele já desencarnou, só tem eu e ela. Naquela época, das 2 famílias, a minha e a dela, só tem nós 2, que a gente mantém uma amizade muito forte. E ela um dia deu uma comunicação pela sobrinha e por mim, ao mesmo tempo. E eu tinha um desejo muito grande. Eu gostava tanto dela que eu adoeci quando ela partiu. Ainda mais vivendo ali com os sobrinhos, ela era muito divertida, muito alegre, enfim. E por mim, ela deu uma comunicação incentivando os médiuns a continuar, agradecendo as preces dos colegas de trabalho e dizendo que ninguém iria se arrepender em prosseguir. Pela sobrinha, ela falou de situações íntimas da família. Ela era mãe solteira, deixou uma filha de 8 anos, um casal de pais idosos que eles conseguiram levar a garota até quase os 30 anos de idade. E o guia do trabalho, pode ir passando, explicou. Foi o mesmo espírito, não houve mistificação aí em lugar nenhum. Para um médium, segunda, ela falou da situação geral, agradecimento às preces, incentiva o grupo a continuar. Para o membro da família dela, ela falou de situações íntimas que nem a sobrinha conhecia todas. Então não houve contradição aparente. A resposta para ser alterada, quando as qualidades do médium exclui toda a ideia de má influência, como se explica que espíritos superiores usem de linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto? Os espíritos superiores jamais se contradizem. Imagine Divaldo e Chico recebendo o mesmo espírito. Ele poderia falar sobre ciência por um médium, sobre evolução espiritual no outro.
Quando a gente cruzar as mensagens, uma vai bater com a outra. Agora, esses espíritos imperfeitos que a gente recebe, claro que pode haver contradição. Tem a mente do médium, tem a influência do médium, tem uma série de fatores. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem, e a linguagem que usa é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. O mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau do adiantamento dos que o evocam. Tem que ter um médium com capacidade para isso, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos adiantados. Por isso que espírito evoluído pinça, toma cuidado com o que vai falar. Não sai falando, e falam muito com poucas palavras. Não precisam ser prolixos. A prolixidade é uma característica de espíritos ainda não evoluídos. É como se uma criança e um sábio, você fizesse a mesma pergunta. E isso dependendo da condição dos médios que eles vão encontrar. O espírito, às vezes, tem muito a passar, mas ele não encontra material no médium. Ele encontra bloqueios. O médium tem boa vontade, mas ele tem que vencer uma série de dificuldades. Ivone do Amaral Pereira. Leon Denis encontrou dificuldades para fechar Memórias de um Suicida. O cérebro do médium não está me ajudando. Ivone do Amaral Pereira. Imagina José Soares. Ele pegou o material de Memórias de um Suicida, disse, vamos revisar isso aí e vamos reescrever algumas partes e abolir outras. E ela tem a humildade de dizer que Leon Denis encontra dificuldades naquele cérebro que respirava Kardec. Pois é. E um médium que vivia a mediunidade com Jesus. Um médium cristão. Pois é. E a gente chega no centro, esbaforido, vai falar do outro, aí sobe, senta à mesa, quer receber quem? Doutor Bezerra de Menezes? Ele não está nem do outro lado do município vizinho. Tem que se contentar em receber esse espírito sofredor e, por respeito ao companheiro, recebê-lo bem. Mas passou o dia agitado. Ao invés de vir no caminho para o centro, entrando numa outra faixa, está em determinados sites, em determinadas situações. Chega aqui, vai para a cantina conversar assuntos de banalidade, vai dar gargalhadas, vai subir 1 minuto em cima e às vezes batendo com salto alto nos degraus, esquecendo que aqui é um hospital. Aí senta à mesa, não consigo. Não vai conseguir nada, mas não vai. Nem que você queira. Vira de cabeça para baixo, não vai conseguir. Mediunidade é preparo, é dia a dia. Os espíritos não querem que a gente deixe os nossos afazeres. Temos que ter o trabalho profissional, mas dentro disso, você nesse dia tem que ter alguns isolamentos. Você tem que fazer escolhas. Não adianta. Você pega um site pornográfico, vai ver 4 horas da tarde, para o trabalho às 8, quando chegar aqui, o obsessor botou na minha mente. Não botou não, você que trouxe aquilo. Ele pode fomentar, claro, para tirar o foco, até para ele não se comunicar, ele vai ali e explora. Eles conhecem os nossos pontos fracos. A gente luta com uma série de problemas. Esses espíritos que vêm no trabalho como o de hoje, a maioria não quer vir. A maioria não quer se comunicar. A espiritualidade está fazendo um esforço enorme para ajudá-los. Se não encontrar no médium um canal minimamente acessível, não vai. Pode passar para a terceira. Espíritos sérios, junto de certas pessoas, parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem
Junto às outras, mais uma vez, é a questão de visão do espírito e do médium que ele tem para trabalhar. Não se deve tomar como contradição que muitas vezes não é senão parte de elaboração da vontade. Então é como se um músico fosse comandar uma orquestra, mas ele só tem instrumentos pífios. Falta a corda de um violão, falta o afinamento do outro, ele vai fazer o quê? Um médico entrar num centro cirúrgico e não ter material suficiente para ele levar uma cirurgia até o fim. Ele não pode improvisar, ele pode arriscar a vida do seu paciente e levá-lo a óbito. Então, tem que ter condições mínimas necessárias para a gente poder entrar na tarefa. Não é ser santo, não é ser beato, mas tem que saber escolher os assuntos, o vestiário, que a gente vem, porque às vezes a gente vem com uma roupa provocante, estimula o outro. Dentro da casa espírita é todo mundo irmão, conversa. Se você vem com uma roupa provocante, você instiga a sexualidade do outro, sim. Você tem que ter respeito aos seus colegas encarnados e à direção da espiritualidade. Ambiente da casa espírita de assistência não é uma sala de cinema para ninguém ficar agarradinho, trocando beijinhos, não é a hora para isso. E a roupa também tem que ser adequada. Então, é um conjunto, eu não preciso vir de burca, mas eu tenho que vir com uma roupa adequada à estação, que eu não comprometa, que eu não desperte. Eu não sei o que o outro tem, eu não sei o jeito que o outro me olha, o que eu desperto no outro. Então, eu tenho que vir minimamente. Eu estava conversando isso com o Gesildo agora, pode passar na higiene. Você vai trabalhar em grupo, ao lado do outro. Um dente escovado, um desodorante renovado para quem saiu 6 horas da manhã de casa, é o mínimo. Eu tenho que ter respeito também ao meu colega encarnado. São condições básicas. A quarta, eu sou apaixonado quando o Espírito de Verdade diz: estudai, comparai, aprofundai. Mediunidade, a gente não pode ficar na superfície. Pode passar. A prática do bem é o essencial para nós. Se o médium não tem aptidão especial, e se ele não tem, às vezes, escolaridade para um estudo sério, profundo, haverá algum inconveniente. Prática do bem, e hoje em dia não tem mais isso. As casas espíritas estão abrindo os espaços para estudo. Não está pedindo currículo, nem escolaridade de ninguém. Aquele que está mais antigo, aquele que tem mais conhecimento, ajuda o outro. E você sempre tem mais uma ligação com o outro. Fulano, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de perguntar, pergunta para mim. Ou então, como é que você entendeu? Isso é ajudar o companheiro. A pessoa, às vezes, tem vergonha de se expor. Por quê? Talvez já tenha passado tantos problemas, sofrido tantos bullying, e a gente quer expor a pessoa na casa espírita? Não pode, né? No item 6º, o espírito pode ser desenvolvido em inteligência, mas não sem moralidade. O espírito tem sua vivência. E, muitas vezes, pode passando, subindo nas suas vivências, ele tem preferência por essa, aquela outra ideia. É um direito que ele tem. Que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se e que esse espírito seria Deus ou Jesus. Absurdo, né, gente? Se a gente não tem condições de receber Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, vai receber Jesus? Aonde? Só se for o Manuel de Jesus. A minha dirigente contava isso nos anos 40, num centro espírita sério. O homem recebia uma psicografia que se assinava Jesus. E ela dizia, o seu Luiz, o dirigente, era um homem muito sério. Então ele perguntou ao guia do trabalho, não pode ser, como é que um médium vai receber Jesus?
Ele disse, não tem problema, você evoca o espírito, mas pede o médium para falar ao invés de escrever. Na próxima reunião, eu vou dizer o momento que você vai fazer isso. Aí ele disse, fulano, se concentra naquele espírito que se chama Jesus, que eu quero falar com ele. Não escreve, não. Usa psicofonia. E o espírito veio. Não era um espírito mau, era um espírito debochado, incrédulo, que queria pregar uma peça. Depois de esclarecido, ele disse, meu nome era Manuel de Jesus. Quando eu era encarnado, eu sempre brinquei com as pessoas, eu sempre encarnei, eu sempre fiz hora com meu nome. E eu vou em grupos espíritas que as pessoas acham que eu sou Jesus, eu não me apresento como Manuel de Jesus. O próprio médium que me recebe estava achando que eu sou o Messias, eu nunca disse que era. Isso poderia levar o médium a uma obsessão, uma fascinação, ele sair por aí dizendo que recebe Jesus. Daqui a pouco a casa espírita está assim, ó, de encarnados, querendo falar com o Espírito Jesus. O primeiro médium que fosse ali falar com ele, com um pouquinho de conhecimento, iria desmascarar ele. Essa mesma dirigente, ela era terrível. Ela disse que foi num centro em Niterói, um centro de Umbanda, para agradar uns amigos. Aí chegou lá, o homem queria falar com ela disse que foi. E o espírito disse para ela, a senhora, ela morava na Avenida Dom Helder Câmara, onde hoje, na altura do bairro de Pilares, ela foi a primeira moradora a morar num quarteirão que não tinha vizinhança. E o homem disse, sumiu uma meia preta da senhora da corda, foi a sua vizinha que fez macumba. Ela, em alto e bom som, disse, eu não sei quem é pior, se é o médium ou se é o espírito. Eu não uso meia preta. Eu comprei um terreno, eu fui a primeira moradora, dá para fazer umas 20 casas, só tem a minha. Essa vizinha saiu da onde? Quem é o mistificador, o médium ou o espírito? Essa acabei com a sessão. Acabei, porque o médium desincorporou. Vamos mostrar agora quem é o verdadeiro. O endereço é na rua tal, número tal. Podem ir lá pesquisar. É um loteamento, ainda não tem casas. Eu sou a primeira. Esse vizinho saiu da onde? Ah, meu irmão, preste atenção, vai enganar o outro. Aí disse para o amigo, é esse o médium bom que você me trouxe? Saí lá do Rio de Janeiro, atravessar de barca, gastar um dinheirão de passagem, vou embora. Mas antes de ir embora, acabei com a sessão. Ela era assim, tinha um jeito rígido, mas acabei com a festa. E ele ficou sem saber o que dizer, o médium voltou a si. Ela disse, não tinha espírito nenhum. Pode passar. Aí eu copiei ela uma vez no Centro Espírita Miguel, a senhora incorporou na assistência, parecia uma bailarina, e com uma respiração ofegante, e disse que era o doutor Bezerra de Menezes. Eu disse para o dirigente, toma uma providência. Ele nada fez, eu disse, se eu não tomar, eu tomo. Aí o espírito cismou que tinha que dar passe nas pessoas. Quando foi chegando perto de mim, eu disse assim, sai daqui, seu impostor. A mulher desincorporou na hora. Ele disse, o que você fez? Eu só disse a ele para sair. O senhor não tomou providência, eu disse que ia tomar. Como é que essa mulher ridícula, dando esse espaço de bailarina, respirando, ofegante, não tem mais nem idade para isso, quando acabar essa aeróbica aí, ela está caída. E dizendo que é o doutor Bezerra de Menezes, dessa forma ridícula, medíocre, por favor, o senhor não tomou atitude como dirigente, eu tomei. Aí contei para ela disse, muito bem, tinha que ser você é meu pupilo. Eu disse, olha, a mulher fazendo um papel ridículo, uma entidade tão séria, por favor. Então não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente, como se dá com muitos homens na Terra? Ou seja, a gente continua achando que desencarnado sabe tudo. Então, quando a gente for perguntar, a gente tem que saber a quem perguntar e o que perguntar. Porque quando a gente pede uma orientação ao espírito de uma categoria mais elevada, é como se a gente estivesse indo a um médico
que está cheio de pessoas para atender, mas eu pago um plano de saúde, eu tenho que ir todo mês para fazer valer o valor do plano. O que é que você tem? Nada. Vim aqui só para o senhor me examinar, mas eu não sinto nada. Está tirando a vez do outro, mesmo pagando. Então, vou perguntar o que aos espíritos? A quem eu vou perguntar? A casa espírita é séria? Tem uma estrutura baseada na codificação? Apresenta pessoas para falar da doutrina espírita com embasamento? Essa casa veicula a codificação? Quantos anos essa casa tem aberta ao público? Já fechou alguma vez por algum problema? Tem um corpo mediúnico confiável? Tem que saber isso tudo. Eu vou perguntar o que aos espíritos? Se eu troco de casa, de carro, ou eu vou pedir uma orientação séria num momento de desespero, de tristeza, de dor, ou vou pedir para tirar o marido da outra, para trazer para minha casa, tirar o chefe do setor que ele está para eu entrar, o que é que eu vou pedir? Então, a gente tem que ter muita segurança no que a gente vai fazer. Eu tenho uma grande amiga, queridíssima, ela é babalorixá de candomblé, estuda a doutrina espírita. Ela disse, se vier com uma proposta dessa para mim, eu mando sair na hora. Sai daqui, que essa casa é de Oxalá. Só se faz o bem. Você quer o marido do outro, quer uma posição melhor no seu trabalho, lute para isso. Sai daqui agora. Aqui se trabalha para o bem. Então, ela é uma mulher respeitada no meio. Mas ninguém tira onda com ela, que sabe, se vier fazer esses mimimi, esses frufru, ela bota para correr. Vamos lá, está acabando o tempo. Seria bom que todos lessem ou relessem depois. Tem mais. Espíritos pouco adiantados possam deixar de compreender determinadas questões, exatamente. Passa no mundo dos espíritos o que passa aqui. O conhecimento nosso, de um modo geral, ele é limitado. Não podemos exigir dos espíritos aquilo que eles não têm para dar. Volto a dizer, uma casa séria, um médium sério, vai dizer, não sei. Que é uma resposta maravilhosa, é respeito ao outro. É melhor do que ele inventar. Pode passar. Isso não é contradição. Os erros são como pedras falsas que só um olhar experiente pode distinguir. A gente, para fazer uma avaliação de um trabalho, a gente tem que ter vivência. Por isso, Kardec orienta médiuns experientes com médiuns novatos, que ele chama de noviço. Para quê? Para que a experiência de um possa ajudar aqueles que estão chegando. É igual um monitor numa sala de aula. A gente costuma brincar que médio velho já não tem mais fluido para incorporar, para dar passe. A gente pode orientar os médios novos a fazer o minimamente decente. Levar a experiência de décadas, agora tem que ter experiência. Levou décadas fazendo o quê? Indo à casa espírita por falta de opção? Aí tem que ver o que essas décadas trouxeram para esse médium. Ele não tem mais fluido para fazer ligação. Dona Ivone Pereira, recordações da mediunidade. Charles disse a ela, acabou o tempo de incorporação, de psicografias, de trabalhos longos. Ela escrevia artigos, ela recebia pessoas na casa dela, ela escrevia cartas consoladoras, era o que ela podia fazer. Paz, não tem mais fluido. Incorporar espírito sofredor, não dá mais. Então, ela com a larga experiência, nos deixa um material de grande valor mediúnico, inclusive recordações da mediunidade, onde ela ensina o médium a hora de sair de cena com dignidade, com cabeça erguida. Nós temos uma médium no Leon Denis,
que ela está com 92 anos, por aí assim. Uns 70 de trabalho. Doutor Erma disse a ela, minha filha, você não precisa mais fazer esse trabalho. Jesus agradece, está muito feliz com essas décadas que você honrou e dignificou a mediunidade. Mas não acabou o trabalho. A prática da caridade, o auxílio ao outro, você pode fazer. A prática mediúnica, Jesus está muito feliz. Então, ela foi aposentada, entre aspas, sem que pedisse nada. A própria espiritualidade chegou com a orientação, deu a ela, ela sentiu a tristeza de parar, mas a consciência tranquila do dever cumprido. 7 décadas, gente, é coisa beça, né? Ali, sol a sol, chuva a chuva. Não tem mais condições, tem um corpo quase centenário, não dá mais. Mas tem uma história. Você pode conversar com ela e ela te dá uma aula dos caminhos certos a serem seguidos. Pode seguir. Tomara que a gente consiga isso também, né? Daqui a uns 20 anos, já passamos de 6 décadas, poder chegar e falar alguma coisa para os nossos irmãos iniciantes. Até porque a gente está tendo uma dificuldade muito grande nos dias de hoje de ver comprometimento. Está faltando esses médios novos, comprometimento. Amor à doutrina espírita. Querem chegar, querem logo receber o espírito, dar o passe e fui. Não é bem assim. Altivo dizia, casa espírita não é empresa. Você chega, bate o ponto, deu 17 horas, 17h01 está atrasado. A casa espírita você tem que terminar o trabalho, respirar, sentir a alegria de estar ali, dar um abraço no outro, e se alguém chamar, pode me dar uma informação? Não é aquele rigorismo que você tem na empresa. Dá 10:05, você já está pronto, esperando para bater o ponto. Na casa espírita não pode ser assim. Já pensou? Acaba 21 horas o trabalho médio, 20:50, 20:52 minutos. E ele não vai acabar. E essa pressa, esse espírito está dando uma mensagem longa, eu já sei isso tudo. Você quebrou a vibração, os guias não isolam você. A ideia comum é o amor de Deus e a prática do bem, porque a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e é a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Essa eu vou-lo afirmo, a que prevalecerá. Toda a 301 e a 302 é mensagem do Espírito de Verdade. Tem a 303 ainda, né? O horário está estourado. Não, essa nova... É porque a outra começa na 304. Espera aí. É ela mesmo que termina. Eu que troquei os números. Não, porque tem a 303 mistificações. Ah, não vai fazer hoje? Ah, tá. Então fechou aqui. É só contradições. Mistificações é semana que vem. Então, ele volta a dizer, nem todo espírito sabe tudo. Temos que respeitar a vontade do espírito, a insuficiência da linguagem humana ou do próprio médium, que é a insuficiência dos meios de comunicação, e a interpretação. O médium é intérprete do espírito. Um médium interpreta de uma forma, o outro interpreta de outro. Por isso, a gente precisa ter um alinhamento para o grupo trabalhar no mesmo diapasão. Tá bom? Vocês desculpem, porque eu preparei até 303. Valeu, então. Obrigado, gente. Já estourei o horário.